Olá, pessoal. Estamos iniciando o segundo módulo do curso de Java para concursos. Meu nome é Vitor Almeida, eu sou professor da equipe itinerante lá do Walter Cunha. Beleza, no primeiro módulo, pessoal, a gente viu o quê? A gente foi introduzido a Java, a gente viu os conceitos iniciais de Java, a gente aprendeu a sintaxe de Java e a gente começou o estudo de orientação a objetos. A gente viu objetos e classes. Agora, a gente vai ver três assuntos nesse módulo 2 de Java. Só três assuntinhos? Mas meu querido, isso aí já deu um módulo. Não é fácil você abordar todas as classes do Core em Java. Não é fácil você abordar a herança, não é rápido o tratamento de exceção. Então a gente acabou tendo um módulo que trata com o detalhe necessário para que você tenha o embasamento necessário para acertar as questões de concurso sobre esses assuntos. Classes do Core Java são aquelas classes da nossa querida API. Vocês vão ver aqui string, vocês vão ver aqui object, vão ver aqui class, vão ver aqui um monte de classe. E vão ver algumas coisas alguns assuntos que estão correlacionados ao uso dessas classes, ao uso dos métodos dessas classes. Por exemplo, vamos falar aqui de varargs. Varargs, pessoal, é argumentos variáveis, porque a gente vai ver que existem métodos que têm argumentos variáveis, uma quantidade não pré-definida de argumentos. Você pode lançar esse método com um argumento ou com 30 argumentos, de maneira simples, com a sintaxe transparente. Beleza? Herança. Vocês sabem o que é herança. Você está em casa, descansando, estudando e recebe uma carta do seu tio-avô lá na Holanda, que morreu, faleceu e deixou uma herança para você. Java também tem herança. Uma classe pode herdar os atributos e métodos de outra classe. Vamos estudar isso com detalhes. E vamos finalizar o módulo tratando exceções. Exceções é algo que não é esperado que aconteça no seu programa. Quando a gente trata exceções, a gente está fazendo com que o fluxo de execução do seu programa não varie muito, não desvie muito do fluxo esperado do seu programa. Beleza, pessoal? Muito bem. Então vamos lá, classes do Core Java. Aqui vocês vão ver string builder, class, object. Vocês vão ver várias classes que estão na API Java e que já foram cobradas em concurso ou que vão ser cobradas em concurso. Aguarde e confie. Então é muito importante vocês terem uma noção geral da API Java para enfrentar uma prova de concurso. Beleza? Vamos começar com a classe Object. Ela pertence ao pacote java.lang, ele está lá dentro da API Java. E a nossa querida classe Object, na verdade, ela representa um objeto em Java. Você tem objetos para representar uma casa, um texto, um número, um empregado. Você também tem um objeto que representa um objeto dentro de Java. E a ideia é que todas as classes de Java, elas descendem diretamente ou indiretamente de Object. Ou seja, olha aí na nossa hierarquia de classes, nosso desenho que está aí à direita. Nós temos a sua classe lá embaixo e ela provavelmente ela é uma subclasse de uma classe qualquer e essa uma classe ela é subclasse de Object. Se você cria uma classe e não usa o conceito de herança, na verdade você está usando implicitamente. Toda classe ela descende de Object. Então, se você não diz que ela é subclasse de alguém, ela é necessariamente subclasse de Object. Object é a raiz da hierarquia de classes em Java. A classe Object é a raiz da hierarquia de classes em Java. Isso é muito importante que vocês saibam, pessoal. Cai. Já vi questão perguntando isso. Daí, a nossa dinâmica aqui dentro desse capítulo, né, da nossa videoaula é: eu apresento a classe, digo o que ela representa, dou alguns detalhes sobre a classe em si e depois a gente vê quais são os métodos existentes dessa classe. Logicamente que eu não devo falar de todos os métodos, porque a API Java ela é bastante extensa, mas eu vou trazer alguns principais, os que são mais famosos, que são mais utilizados no âmbito quando você está programando ou então quando você está resolvendo questão de concurso. Nosso primeiro método de Object que vamos estudar é o clone. O clone existe para fazer cópias de objetos. Lembra lá no primeiro módulo quando você utilizava uma variável de referência para apontar para um objeto que estava sendo criado da heap? Você tinha lá livro, meu livro, igual a new livro. Lembram disso? Pois é, nós temos uma variável de referência que aponta para um objeto da classe livro. Daí, quando eu faço novo livro igual a meu livro, ou seja, crio uma nova variável de referência
que aponta para a variável de referência anterior, na verdade eu não duplico o objeto lá na memória heap, lá no heap. Eu duplico referências para o objeto, setas que apontam para o mesmo objeto. Então, o clone ele resolve esse problema. Eu quero duplicar objetos na minha memória heap, eu quero ter um objeto com um novo pedaço de memória RAM, mas que tenha os mesmos valores armazenados nos atributos e que tenha os mesmos métodos associados. Isso é o que o clone retorna, uma cópia do objeto. Vamos dar uma olhada nessa assinatura do clone. Nosso querido desenvolvedor, lá na hora que estava criando a API Java e que estava criando o método clone, ele definiu que o modificador de acesso desse método, do método clone, era protected, protegido. Lembram lá, pessoal, o que é um método protegido? Ele só pode ser acessado pelo próprio objeto que pertence à classe ou por objetos que são subclasses da minha classe. Como eu estou falando de object, quem é essa subclasse de object? Todas as classes, todos os objetos, eles pertencem à classe object indiretamente ou diretamente. Se for um objeto do tipo da classe object, ele pertence a object. Daí, pessoal, quando ele fala que nosso querido clone é protegido, na verdade está dizendo que é público, porque qualquer classe, qualquer objeto de qualquer classe pode acessar esse método. Entenderam a ideia? Qualquer objeto ele tem um método clone associado. Qualquer objeto ele pode ser duplicado. Beleza? Agora tem um detalhe muito importante, estou vendo aí, object na assinatura, isso é o tipo de retorno do meu método. O meu método ele retorna um objeto que pertence à classe object. Ele não retorna um objeto que pertence à classe do objeto que está se chamando o clone. Vejam o exemplo abaixo. Nós temos a minha classe copy, uma variável de referência chamada copy, que aponta para objetos que pertencem à minha classe e está atribuído a essa variável de referência o objeto obj.clone. Obj é um objeto qualquer que já existia, uma variável de referência que apontava para o objeto, provavelmente uma variável de referência da minha classe, e usamos o método clone para gerar um novo objeto da classe minha classe. Mas na hora que eu vou atribuir esse objeto à minha classe copy, à variável de referência, eu tenho que fazer um cast, eu tenho que dizer que esse objeto ele pertence à minha classe. Porque o clone ele retorna objetos, ele sobe na hierarquia de classes, cria um object e retorna o object. Eu preciso fazer o cast para dizer que o objeto pertence, na verdade, à minha classe. Isso é muito importante, isso cai em prova, beleza? Clone não retorna o objeto da classe do objeto que utilizou o clone, do qual saiu o clone, mas ela retorna um objeto da classe object. Nós precisamos fazer o cast. Precisamos fazer o casting, pessoal. Beleza? Equals. Vamos ao segundo método. O método equals, ele compara o objeto, que chama o método equals, com um objeto que está dentro, que é um parâmetro do método equals. E ele vai retornar o quê? Um booleano. É verdade ou não é? É igual ou não é? Daí, olha aí a nossa querida assinatura de equals. Ele é público, qualquer método pode acessar esse método equals. Ele retorna um boolean, verdadeiro ou falso, e ele recebe como parâmetro de entrada um objeto do tipo object, ou seja, um objeto da classe object, ou seja, qualquer objeto pode entrar dentro de equals, porque qualquer objeto ele pertence à hierarquia de classes de object, porque toda classe, a gente já aprendeu isso é importante, toda classe tem object na raiz da sua hierarquia de classes. Beleza? Vamos ao nosso exemplo. Na linha 1, eu criei uma string de nome 1 e disse que ela é FCC. String a gente vai ver já com mais detalhe, mas vocês já devem saber, porque eu falei em string direto lá no módulo 1, que string é uma classe que retorna cadeias de texto. Então, quando eu faço string nome1 igual a FCC, eu estou criando uma cadeia de texto FCC, entre aspas duplas, e estou dizendo, isso é um objeto, e estou dizendo que nome1 é uma variável de referência que aponta para esse objeto que é da classe string. Então, string nome1 FCC, criei um objeto FCC e disse que nome1 aponta para ele. String nome2 igual a Wikipedia, estou criando novamente uma string,
o nome dela é nome2 e dentro dela tem Wikipedia. Daí eu vou fazer uma comparação, eu vou verificar se eles são iguais, se FCC é igual a Wikipedia. If nome1.equals nome2, alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Se isso for verdade, eu vou fazer alguma coisa. Vou xingar, por exemplo. Vou realizar alguma instrução. Então, na linha 3 eu tenho uma estrutura de decisão, um if, e esse if vai testar se nome1 é igual ao nome2. Se o objeto que está sendo apontado pela variável de referência nome1 é igual ao objeto que está sendo apontado pela variável de referência nome2. Para isso, eu utilizo o método equals, que pertence a object, logo pertence a todo mundo, ainda mais que ele é público, então nome1 tem o objeto, tem o método equals para chamar. A gente pode chamar o equals a partir de nome1. Então, nome1 equals nome2 vai retornar verdadeiro se os objetos forem iguais e vai retornar falso se os objetos forem diferentes. Como FCC é diferente de Wikipedia, o retorno vai ser falso e a instrução que está lá dentro do if não vai ser executada. Caso fossem strings iguais, a gente entraria dentro da instrução. Mas, professor, eu não posso usar o igual não. Eu aprendi que o igual retorna true se forem iguais os dois operandos e retorna falso se os operandos forem distintos. Veja bem, meu querido aluno, e guarde isso aí no seu coração. O equals, ele é utilizado para comparar coisas que estão dentro da heap. E o igual ele é utilizado para comparar coisas que estão dentro da minha pilha. Lembra lá? Então, se eu tenho tipos primitivos, eu posso compará-los utilizando o igual. Agora, se eu tenho objetos, eu vou usar o equals. Beleza? Aí é importante vocês compreenderem. Nome1 é a variável de referência que aponta para o objeto FCC. E nome2 é uma variável de referência que aponta para um outro endereço, para o endereço do objeto Wikipedia. Na hora que a gente utiliza igual, nome1 igual, nome2, na verdade ele verifica se ambas as variáveis apontam para o mesmo objeto dentro da memória RAM. Não se os objetos são iguais, se os objetos possuem os mesmos atributos. Se eu fizesse, por exemplo, nome1 igual a FCC e nome2 igual a FCC e fizesse nome1 igual a nome2, isso retornaria falso, porque os objetos, ainda que guardassem uma cadeia de caracteres idêntica a FCC, eles seriam objetos distintos, porque quando eu faço string nome1 igual a FCC, eu crio um objeto. String nome2 igual a X, eu crio um outro objeto. Para verificar se o conteúdo dos objetos são iguais, eu uso equals. Para fazer comparações dentro da heap, eu uso equals. Para comparar tipos primitivos e se uma variável de referência aponta para o mesmo objeto de outra variável de referência, eu posso usar o igual. Essa é a diferença, pessoal. Guardem isso. Mais um método de object, o finalize, o finalize, né? É mais fácil a gente chamar de finalize. O que é que finalize faz? Você tem um objeto e você tem uma variável de referência que aponta para esse objeto. E você sabe que esse objeto, ele não vai mais ser utilizado no seu programa. Você pode ajudar o Garbage Collector, o coletor de lixo. Lembra dele lá no nosso módulo 1? Você pode ajudar, sinalizar, informar para o nosso Garbage Collector que aquele objeto ele pode ser coletado, que ele pode ser destruído, que aquele pedaço de memória RAM pode ser liberado. O método finalize, ele informa ao coletor de lixo que aquele objeto ele tem indícios que pode ser destruído, que pode ser coletado. Não é algo mandatório. Na prática, se você fizer a.finalize, é um objeto qualquer, isso não garante que o objeto será coletado pelo coletor de lixo. Pode ser que ele nunca seja. Lembrando que, não sei se eu já falei lá no módulo 1, mas se não falei, provavelmente eu vou falar em algum momento no nosso curso. O coletor de lixo ele vai liberar espaço de memória RAM daqueles objetos que eles não podem ser mais utilizados dentro do nosso querido programa. Ou seja, objetos que tinham uma referência apontando para ele, mas que agora não tem mais. Se eu faço referência aponta para um objeto e depois eu faço referência aponta para outro objeto, o primeiro objeto ficou sem referência apontando para ele. Então ele está disponível para ser coletado pelo coletor de lixo, pelo Garbage Collector. E quando eu faço finalize, antes de mudar a referência, antes de fazer a referência apontar para um outro objeto, logicamente eu tenho que ter uma referência para poder fazer referência.finalize. Então eu faço isso para indicar, beleza?
Não é obrigado. Não é obrigatório. Mais um método, o getClass. Vejam bem, pessoal. Nós vamos ver já a classe class. Ela representa uma classe, ok? Então, o nosso querido método de object getClass, ele retorna uma classe. Estão vendo ali o tipo de retorno? Class é um objeto da classe class. Então, ele é utilizado para retornar um objeto da classe java.len.class referente ao objeto em questão. Ele é público, qualquer objeto pode utilizar esse método, e ele é final. O método final quer dizer que ele não pode ser sobrescrito. A gente já viu isso lá no nosso módulo 1. Beleza? Então, o nosso querido programador não pode inventar um getClass de acordo com as necessidades dele. Diferentemente, vocês viram que o clone e o finalize e o equals não tem final. Isso quer dizer que na hora que você está criando a sua classe, você pode sobrescrever um método equals para que ele represente de uma maneira melhor a sua comparação, a sua necessidade de comparação de objetos. Do mesmo jeito que você pode fazer um clone dentro do seu programinha, dentro da sua classe, explicando como vai ser a criação desse novo objeto, que é uma cópia do objeto que já existe. Nada impede, mas o getClass não. É final, ele não pode ser sobrescrito. Beleza? E o que é que o getClass faz? Ele pega uma classe, ele pega a classe do objeto em questão. Não vou entrar mais em detalhes, porque quando a gente falar da classe class, a gente volta a comentar do getClass. Mais um! O método hashcode. Você que é de segurança da informação sabe que é um hashcode, um código hash. Ele é um código que identifica uma informação de que está sendo transmitida dentro de um sistema de segurança. Vindo para a nossa realidade, o hashcode é um código que identifica um objeto. É um carimbinho do nosso objeto lá na memória RAM. Se você quer saber qual é o hashcode do seu objeto, você utiliza o método hashcode, que vai retornar um inteiro que representa o hashcode do objeto. Estou vendo aí o int? É um inteiro que retorna. Então, se você tem um objeto lá, a variável de referência A apontando para um objeto qualquer, se você faz a.hashcode, você vai ter o inteiro que representa esse objeto. Um inteiro único desse do conceito lá de hashcode que vocês viram em segurança da informação. Beleza? Mais um! Esse normalmente você vai sobrescrever. É o método toString. Ele retorna uma descrição textual do objeto. Ele retorna uma string que descreve o objeto. Quando você não sobrescreve, ele retorna o nome da classe e o hashcode, e entre eles um arroba. Ele é público, todo objeto pode chamar o toString e ele retorna uma string. Beleza? Vamos ao código. Então, do lado direito do operador de atribuição, eu estou criando um objeto. Nós temos a palavra reservada new que informa que está sendo criado um objeto na memória RAM. Esse objeto pertence à classe pessoa. E nós estamos chamando o construtor pessoa, que recebe dois parâmetros de entrada. Um nome, uma string, que representa o nome, e a idade, que é um inteiro, saiu 34. Daí, quando eu boto para imprimir pessoa, e veja que eu estou colocando para imprimir na linha 3, system.out.println, é um método lá de system.out que imprime alguma coisa na tela. E vai ser impresso o quê? A variável de referência pessoa, com P minúsculo. Na verdade, quando eu mando imprimir uma variável de referência, eu mando imprimir... Se você quiser chamar de objeto, também pode. Então, na verdade, quando eu mando imprimir um objeto, na verdade, eu chamo o método... Chamo implicitamente, né? Implicitamente, o método toString. Eu poderia ter feito pessoa.toString, abre parênteses, fecha parênteses. Mas eu só coloquei o pessoa com P minúsculo. Isso, na verdade, é chamar toString, pessoa.toString. Então, quando eu coloco para imprimir um objeto, o que vem é a descrição textual que é retornada quando a gente chama o toString. Veja na linha 4 o que é que vai ser impresso. Algo com pessoa, que é o nome da classe, arroba e um código que é o hashcode. Beleza? Então é isso, pessoal. Nessa primeira aula eu disse que é que a gente vai estudar no nosso segundo módulo. Entramos dentro das classes do Core Java e vimos a classe Object. Então, nós começamos agora. Você está morrendo de saudade nas nossas aulas de Java?
Então você vai logo para a segunda aula, sem demoras.